Sim, já estamos ao vivo e hoje, numa manhã solar, com uma das figuras mais solares do teatro brasileiro. Deixa eu digitar aqui, ó, o www.fundo Marlene colé.com.br. Deixa eu fixar aqui o fundo Marlene Colé. O Eduardo já está por aqui. Vou chamar o Eduardo para o público engano enquanto nós vamos começando essa manhã com ele. Ei, querido, Bom dia! tudo bem? Tudo e você? A gente nessa quarentena, né? A gente vai dando uns tapinhas Vai assim, né? dando Desculpa, queridão, um atraso. Eu estava numa reunião, apareceu um trabalho super bacana, e aí vim para uma reunião de máscara, e aí falei, não, tô aqui até no escritório, da onde eu vim fazer para a gente poder conversar. Você está bem, querido? Eu tô e você, saudades, E querido. graças a Deus, tudo super bom, graças a Deus. Que notícia boa começar sabendo que você está iniciando um trabalho, um projeto, né? Nesse momento que você, um homem do teatro, teve aí muitos projetos paralisados, né, Eduardo? Mas você sabe que essa pandemia foi maravilhosa, porque eu, eu, eu me descobri em muita coisa, Pedro, e foi muito bom para mim em muitas histórias, sabe? Foi muito bom ter parado, ter me conhecido, ter conhecido pessoas, ter passado pelo que eu passei para poder me reorganizar e poder da gente se reinventar, né? Então foi Sim. muito legal, foi muito bacana. Mas você falar de reinvenção, sendo que você é a própria oficina da reinvenção, meu Deus do céu, o que será de nós, meros mortais, com Eduardo Martini falando de reinvenção? Olha só, eu estava lembrando aqui, namorando a sua história, eu lembrei de, por exemplo, eu datei 2016, mas eu acho que isso aconteceu mais vezes. Você chegou a fazer 5 projetos ao mesmo tempo, porque você viajava com o Sexo dos Anjos, aí você estreou O Filho da Mãe, Quem Tem Medo de Itália Fausta, Até que o Casamento nos Separe, Cada Um Tem um Anjo que Merece. Aliás, nessa época, nos 2 projetos, estava a Viviane Araújo. E Exato. aí, não entra em parafuso? Não, não. Entre parafuso quando eu fico. Ui, peraí. Entre parafuso quando eu fico parado, porque, na verdade, Pedro, é assim. É uma delícia tão grande você fazer parte de uma história. Essa coisa que a gente tem com o público, né? Essa volta que a gente tem com... Espera que eu estou tentando acertar meu celular aqui que está caindo, para as pessoas não se assustarem com a minha imagem logo ao acordar, entendeu? Ai, meu Deus do céu! Enfim, e aí... Ai, achei uma coisa pesada. E, Ótimo. então, ui, vai cair tudo! Gente do céu! Então, na verdade, Pedro, existe uma história muito forte em relação à plateia, em relação ao trabalho, à formação de público, sabe? É muito incrível os resultados que eu tive, na verdade, com plateia, com público, com patrocinador, com um movimento social. É, Quando você começa a lidar com essas histórias, é tão gratificante, é tão bacana, é tão grandioso essa movimentação, que ficar sem fazer é que é complicado. Fazer, inclusive a Fabiana Saragusa colocou na Folha de São Paulo, está tudo dominado.
Era combo. Você começou a vender por combo, né? Os ingressos, praticamente. Porque Ai, mas é muito mais engraçado. um pouco você levava o Eduardo para jantar, já podia Ah, fazer um. eu não tinha problema, eu não tenho problema nenhum. Eu amo o meu trabalho, amo o que eu faço. Eu acho assim, da maior importância você oferecer cultura, você oferecer educação, você oferecer diversão, né? A comédia é saúde, né, Pedro? A comédia é você tá com comédia, você sai para ver uma comédia, você tem uma você tem uma noite maravilhosa. Quando a comédia é de classe, quando é uma coisa bacana, quando as pessoas, né? É outra história. Então você gera saúde, não só para quem está vendo, como para você próprio, entendeu? Eu acho muito bonito na sua carreira você sempre fazendo a comédia fácil, a comédia de fácil acesso às pessoas, um compromisso, sim, num primeiro lugar, com o bom entretenimento, né? A delicadeza, inclusive, até na escolha dos teatros onde você estaria em cartaz. Isso é uma coisa que a gente percebe que havia uma preocupação sua em relação a isso. E isso também sempre te diferenciou de outras comédias, né? Que estavam em cartaz e que às vezes eram tidas como uma comédia de baixa qualidade. Mas sempre a crítica e o público elevou os trabalhos que você fazia. Por isso tudo que eu disse, mas eu sinto também que por um respeito pelo seu ser ator e pelo trabalho que você desenvolvia no palco. Lógico, você sempre levou pessoas para dividir o palco com você, talentosíssimas, mas Eduardo, você é a cereja do bolo. A gente ri com você conversando, agendando a live. Então, no palco, era realmente. Você é um grande intérprete de comédia. Obrigado, querido. Obrigado. Eu fico muito feliz. Eu não consigo imaginar. Para mim, todo dia é uma estreia, né? O meu trabalho social é enorme e é um trabalho que é feito tudo devagarzinho, sem alardar, sem expor ninguém. E o meu trabalho de ator, assim, não dá para você entrar no palco com um sapato usado, sapato velho. Não dá para entrar para você se divertir. A função do ator é divertir o público, né? A função de emocionar é emocionar o público, porque senão vira catarse. E catarse é outra, vai pelo lado psicanalítico, é outra história que não tem nada a ver uma coisa, é, não tem nada a ver com teatro, não tem nada a ver com a arte de representar. Né? Eu acho que a catarse, quando você está no palco e começa a chorar, a se emocionar, talvez o público esteja falando: gente, por que esse moço está chorando? Se você não consegue vestir e emocionar as pessoas, entendeu? Então eu tenho uma responsabilidade muito grande. Eu sou muito chato para trabalhar, Pedro. Muito chato. Você não tem noção. Porque eu sou, sabe, eu acho que dentro de uma peça, dentro de uma história, se você vai fazer comédia, as minhas amigas atrizes falam: ai, que saco, tem que fazer a unha para trabalhar com o Eduardo. Tem, porque você entra em cena, você vê uma mulher com uma unha bem feita, pintada, é comédia também. A comédia é cor, a comédia é vida. A comédia ela tem nuances, ela tem história, ela tem maquiagem, ela tem beleza, sabe? Não necessariamente claro, a gente faz uma história dentro, né? É uma casa pobre, é uma história pobre, é outra coisa. Mas quando você está fazendo uma peça bacana, uma peça engraçada, uma peça divertida, quando você está. As pessoas gostam de ver um certo luxo no sentido de bom gosto. Né? Então, assim, é um sapato bacana que você tem, é um figurino bacana, é uma casa bacana, é uma história, é um bonito de se ver. A comédia também é isso. Né? Não necessariamente aquela comédia lenta, palavrão, entendeu? Botar a mulher de biquíni, calcinha, correndo no palco, sabe? Não, eu não gosto. Eu não sou contra, mas eu, Edu, não gosto. Eu não faço parte disso. Eu acho que eu sempre falo assim: se eu posso levar minha mãe para ver, qualquer pessoa pode ver, sabe assim? Porque aí compromisso, é um compromisso maior, assim, sabe?
se eu posso levar a minha mãe, tá tudo certo. O resto, a gente se vira. Deixa eu mandar beijo aqui, ó. Daniela Lira, Gil Hernandes, Leandro Luna, querida Leandro Luna, tá deixando um beijo pra gente aqui. Bruno Cavalcante. Deixa eu te contar a maior. Você sabe que hoje às 22 horas eu vou fazer uma live com o Bruno Cavalcante, né? E eu descobri que o Bruno Cavalcante, que é o autor do Papo com o Diabo, né? Meu querido Bruno Cavalcante, para mim, é um dos melhores autores que a gente tem na cidade. Ele tem 3 peças para mim, uma melhor do que a outra. Uma melhor que a outra. Ele escreveu Paixão, escreveu Amor e está escrevendo Clodovil. Simplesmente Clô, que é o que eu vou estrear assim que a pandemia acabar. Também Simplesmente Clô. Eu queria falar do Simplesmente Clô, que o projeto já estava meio encaminhado, direção do Kleber Montanheiro, né? É dele. O Bruno tem um talento. O Bruno é um cara muito... Ele tem um destaque, né? Porque ele tem um olhar teatral imenso e ele tem um conhecimento, ele tem uma cultura sobre teatro imensa. Além de ser uma delicadeza e uma gentileza de pessoa. A parte do Cavalcante, que é outra, eu chamo Bruno e Cavalcante, os dois, é a parte de um homem sensível que escreve, que fala de amor de uma maneira louca. A última peça que nós fizemos, a gente leu com a Suzy Rego Amor, as pessoas 4 dias depois, e mandaram para ele, não mandaram para mim, não, mandaram para ele, falaram, Bruno, a gente não para de pensar na sua peça. Ele recebeu um elogio aí de um diretor maravilhoso, que eu não sei se eu posso falar, mas assim... Pode falar, fala, agora fala. Por favor, essas lives, provavelmente esse diretor já passou por essa live ou vai passar, então pode falar. Acho que ele vai passar, mas eu não... Bruno, fala aí. Fala de quem você recebeu. Vamos ver se ele fala. Dani Lira, um beijo, meu amor. Tá todo mundo ansioso, ó. Flávia Matos, eu quero ver o espetáculo do Clodovil. Vai arrasar fazendo Clodovil. Leandro Luna, genial. O Leandro e o Bruno tá falando assim, ai meu Deus, te amo, Dindo. E o Leandro Luna escreveu, suas comédias são muito boas, Du, não apelam e são inteligentes. Ah, querido, o Lê é muito especial, a gente fez já algumas coisas juntos, ele tem um talento, canta, que é uma beleza, e é ótimo ator, e uma das coisas mais lindas foi o espetáculo que ele fez com o André Lodge, que era de babá. Foi uma das melhores coisas do teatro contemporâneo, né? Era de babá na gravata. Mesmo não sendo uma temática, né, nacional, brasileira, era de uma beleza e de uma... Nossa Senhora! Ele e o André estavam incríveis, né? A direção do Zé Henrique, apostaram num dia que a gente tinha opção de ver. Fui muito elogiado pela Marlene Matos. Ótima ela. Pode falar, Du, mas estou aqui no céu. Não, eu quero que ele fale. Fala, Bruno, de quem você recebeu um e-mail maravilhoso. Eu quero que você fale. Não foi a Marlene Matos. Ele está fazendo charme. Ele está fazendo charme. Mas o incrível é que, assim, o Bruno, com o Papo com o Diabo, eu fui indicado o melhor ator de 2017, e o Papo com o Diabo me levou para uma outra dimensão, porque simplesmente foi dirigido pelo Elias Andreato. Então, eu tive... Olha, tá vendo? Não deu certo, caiu tudo. Você fala do Elias, aconteceu o que ele fez com o Paulo Outram. Ele falou aqui na entrevista, falei, joguei Paulo Outram no chão. Ele falou, durante os ensaios do Sr. Green. Aí, ó, caiu. Falou do Elias, caiu o celular. Ele teve um elogio gigantesco do Pâmio. Sim, vai estar aqui. Realmente, assim, você disse tudo. Pedro, Marco Antônio Pâmio. Quando eu digo gigantesco, é gigantesco. Não é pouquinho, não. É gigantesco.
Eu babei na gravata. Quando eu vi, falei, nossa senhora, se o Marco Antônio Pâmbio falou isso, meu amor, o resto, um beijo, tchau. E o bacana, na verdade, é que também essa dramaturgia, ela vai se renovando, né, Pedro? Com a chegada de pessoas novas, de qualidade, de coisa bacana, de coisa bonita, de coisa sensível, de coisa que fala do brasileiro, sabe? Que fala das nossas emoções, né? A gente, nós somos o único povo que tem a palavra saudade, né? Sim. E tudo muda o nosso cognitivo. De muita história. Muda muito a nossa história. Né? Muda muito o jeito da gente falar, o jeito da gente se expressar, sabe? E se Deus quiser, agora que essa pandemia, vocês vão ver o tamanho da beleza dos textos do Bruno. Eu tenho certeza. Agora eu fiquei mais feliz ainda. Eu me recordei aqui para o papo que eles queriam. E foi muito bonito como o universo conspirou para você fazer comigo agora e a última live do dia ser com o Bruno. Não foi nada pensado, premeditado. Porque eu tenho namorado tantas biografias. Hoje, por exemplo, é você, Miriam Meller e o Bruno. Né? E aí, Nossa, nesse encontro. Miriam Meller, eu amo. Miriam Meller, querida. E aí, nesse meio, eu falei, gente, peraí, olha aqui. E agora mais essa felicidade de saber que quem está preparando nada mais justo, não vi a hora de sair um trabalho sobre o Clodovil. Sempre imaginei quem poderia ser. Achei o casamento perfeito quando vi que era um projeto seu. E agora, sabendo que o texto é do Bruno, que tem uma sensibilidade, um trato com as pessoas incrível, e que a direção vai ser do Kleber, e você estando no elenco, vai ser um deleite. Eu queria muito ter feito há muito tempo atrás com o Luiz Carlos Góes, mas o Luiz passou para o andar de cima e me deixou órfão. E aí chegou o Bruno, que me conheceu, na verdade, começou a não é escrever para mim, mas teve essa história por um texto do Luiz Carlos Góes, que eu fiz no Teatro Itália do Na Medida do Possível, que era um viúvo. E aí ele se inspirou e escreveu Paixão, que é de matar de lindo. Quero fazer eu, o Anderson de Rise e a... Ai, Bruno, me lembra o nome dela? Esqueci. E O Amor, que eu li com a Suzy Rego, e foi com direção do Bruno Perillo, que foi estonteante. Assim. As pessoas... o Bruno tem uma profundidade dramatúrgica para falar do ser humano, para falar de sentimento, que é impressionante. E essa história do Clodovil, Pedro, o Clodovil... Bianca Rinaldi. Hã? Bianca Rinaldi. Bianca Rinaldi. Nossa, me fugiu o nome dela. Aliás, Bianca, que pena, né? Preparadíssima para fazer o musical do Silvio aí, para fazer a Dona Iris. E, infelizmente, esse momento da pandemia parou muitos projetos, Pedro, né? eu vou te falar o que é uma coisa, querido, que assim, apesar de todas essas mortes, dos absurdos que a gente vê, mas a gente tem que parar e pensar uma coisa assim, tá muito sem rumo, né, nego? Eu acho que essa pandemia, quem aproveitou para entrar em contato com você, com aquilo que você tem, com seus valores, com dinheiro, com fama, com sucesso, com família, com coisas que você deixou de fazer na vida, esse remodelar de uma história foi muito importante, porque eu acho que as pessoas estavam indo para um caminho muito feio, sabe? De puxada de tapete, de histórias. Foi um momento em que a verdade toda veio à tona de muita história. O mais louco de tudo é com todo mundo em casa, né? Muitas perdas, muita gente... Meu Deus do céu, eu perdi 4 amigos, uma dor louca, mas, por outro lado também, a gente vê que as pessoas se reformularam e que a gente tem aí um projeto de viver melhor do cacete. Assim,
eu procuro ver sempre o lado positivo das coisas, sabe? O lado bacana, o lado de uma história, sabe? E da onde a gente pode tirar, transformar o barro em goiabada, sabe? O que a gente pode fazer para a gente poder melhorar, ser melhor, viver melhor, aprontar coisas melhores, sabe? Eu, pelo menos, estou assim, eu tô muito feliz de poder ter esse contato comigo, sabe? Eu acho que eu consegui desenhar um novo Eduardo, digamos assim. Que eu acho que vai refletir no palco também, né? Não sei, vamos ver. E tomara. Você sabe que eu quando dava aula de teatro, e eu sempre gostei muito de dar aula de teatro brasileiro, e aí os meus alunos sempre que perguntavam, mas o que aconteceu com o teatro que a gente não tem mais aquele teatro de terça a domingo, às vezes com 10 sessões na semana e tudo mais. Aí fazia todas as explicações históricas, mas eu sempre fazia uma brincadeira. Olha, mas existe uma exceção, tá? Ainda existe Eduardo Martini, que faz teatro de terça a domingo. E às vezes ele supera as 10 sessões, se precisar. Porque se ligar para o Eduardo e falar, olha só, eu tenho um horário aqui no domingo, às 3 da tarde, no centro da cidade, ele vai arranjar um espetáculo, ele vai ocupar. Ângela Dipp, amor, um beijo. Deu uma travadinha, probleminhas técnicos que são comuns, não tem problema. Você sabe que até hoje eu faço teatro infantil, né? Eu amo fazer teatro infantil. Quem vai ser o nosso público daqui a 10 anos? É investimento. Eu até hoje faço teatro infantil. Com 59 anos fazendo teatro infantil. Quero nem saber. Amo fazer. Amo. É muito legal. Você participar dessa formação, você participar dessa história, sabe? A criançada saindo, fazendo uma coisa, nossa, é muito legal. É o fã-clube da Ângela. É o fã-clube da Ângela, é a Jéssica do fã-clube da Ângela. Deu uma certa travadinha. Você está me ouvindo bem? Agora estou me ouvindo. Aí. Agora estou te ouvindo. Você falou de saudade, né? Nós falamos aqui, você falou que a nossa língua é a única que tem saudade. E eu imagino como a saudade ela transita muito bem pelas figuras icônicas que passaram pela sua carreira. E eu vou destacar a televisão, porque você fez... Chico, trabalhou com Chico. Depois, por exemplo, em Deus nos acuda, você só contracenava diretamente com Dercy e Cláudio Correia Castro. E sem contar que a Hebe foi a grande madrinha da Neide Boa Sorte, né? Não, a Hebe é a responsável pela Neide. E isso, além de tudo, ainda Adriane Galisteu, que para mim é uma das melhores apresentadoras que a gente tem. Então, assim, eu, Zito Tomás Lopes, Natália Timber, Cláudia Raia, Suzy Rego, meu Deus do céu, tanta gente querida, Cléo Ventura, a gente fez o Angel, a Carol Rubner, Viviane Alfano. Eu acho que não precisa ser famoso, né? Tem que ser pessoas que realmente tenham uma história com você. E na televisão, eu te imagino, tudo da Hebe era improvisado. Então, as histórias que aconteciam com a Hebe virou, Pedro, uma loucura. Porque as pessoas chegam para mim e falam assim, olha, dá isso aqui para a Neide? Dou, claro. Manda um beijo para a Neide? Mando. Eu vou dizer que não? Então, virou uma pessoa, sabe assim? A Neide ganha vestido, a
Simara Sukarno agora me deu uns cílios que vem da China, que é com imã. Você já viu isso? Cílio puxado. Menino, você passa uma coisa no olho que tem imã. Aí você pega o cílio e faz... E gruda com o cílio. Gente do céu! E gente doida, sabe? Assim, mas isso, a arte possibilita isso com a gente. Né? Então, assim, eu fico besta como é que as pessoas não patrocinam, não fazem uma festa quando tem um teatro, quando tem uma escola. Essa loucura saudável, entendeu? Sim. E como Tá cortando, foi? Né? Tá me Tô te ouvindo. Já... Agora, ok? É normal. Problemas técnicos a gente tem. E como foi fazer uma novela inteira com a Dercy? Né? Porque a Dercy era indomável, fazia o que queria. Eu imagino para o autor e para o diretor dirigir. Mas como que era para você? Era quase como com a Hebe, nada combinado? Você entrava no ritmo Na da verdade, Dercy? com a Dercy, a gente tinha uma coisa assim. A gente gravava sem troca de roupa. Então a gente chegava 8 da manhã, ela chegava com a maquiagem da semana passada, remendada. Aí o Eric Zepek limpava a cara dela, fazia uma maquiagem que ela ficava linda, ela colocava uma roupa, eu, o meu terno, e o Cláudio Correia Cássio, o terno dele, e a gente passava o dia no estúdio. Aí parava, tipo, 10h30, 11 horas, para ela comer um lanchinho. Então ela levava uma bandeja com pastel frito, às 6 da manhã. E tangerina, para ela comer. Aí dava uma relaxada, mandava uns 5, 6 pastéis, eu comia feito uma vaca, voltava para gravar, a gente parava para almoçar, ela tirava toda a roupa, almoçava, dava uma descansadinha, voltava e gravava 36 cenas. Toda segunda e terça. Porque como ela viajava, final de semana, a gente só gravava segunda e terça. Então era assim, 36 cenas na segunda e 36 na terça. Mas era maravilhoso. Ela uma vez... Peraí, deixa eu ver se eu consigo fechar aqui. Não melhorou nada, mas tudo bem. Melhorou sim. Melhorou? Ótimo. Melhorou. Vez, ela desobedecia a Deus e ela ia para o limbo. E ficava perdida no limbo. E eu e o Cláudio dentro do céu da seção do Brasil. E vendo onde é que ela estava, o que ia acontecer. Deus perdoava ela e ela voltava do limbo. Então o que fizeram? Roupa dupla e um boneco. Eu e o Cláudio. Dona Celestina! Congela! Tá com o boneco. Pum! Dona Celestina! O boneco caía, parava, ela entrava no lugar do boneco e a gente congelava. Só que o boneco caiu de costas, a boneca, né, a roupa dela, com uma perna aqui em cima. Ela fez igual. Com uma jogada ao léu. E quando a gente viu aquilo, eu e o Cláudio, eu tive acessos disso. O estúdio não parava. Pedro, a minha perereca! Quero mesmo! Minha perereca rachou! Não, quem disse que conseguia falar o texto? Agora, ela tinha, na época, acho que 80 anos, querido, e ela colocava a perna aqui. Ela tinha uma necessidade absurda. Calcinha, não estava nem aí, meu filho. Era ao Deus dará. O Cláudio chorava. O estúdio, quando a gente gravava, ficava lotado de gente. Porque como a gente ensaiava, gravava, ensaiava, gravava, ensaiava, gravava, era praticamente um sai de baixo. Sabe assim? Ela Vocês tinham aprontava. claquete.
Não, as pessoas cagavam de rir. Ela aprontava, e uma coisa legal que aconteceu, foi muito legal, porque a Dercy, ela contou, né? Então, ela falou assim, aí falou, a minha fala, oi, dona Celestina. E aí ela escutava. Então, eu saquei uma coisa que foi super bacana, o Jorginho me elogiou na época bastante, porque ela falou assim, ai, lá vem bronca, meu Deus. Eu cobri o buraco para ela escutar e falar a fala dela, entendeu? Para a cena não ter buraco, ou eles não terem que editar. Então eu falava, oi, dona Celestina. Ai, meu Deus do céu, lá vem bronca. E ela falava, sabe? E aí eu conheci uma Dercy. Você foi colocando não é nem um caco, porque era uma necessidade para a construção do jogo de cena, né? Eu fui preenchendo coisas que eu pude não deixar o ritmo da cena cair. O que acontecia com a Hebe, por exemplo. A Hebe tinha horas que ela ria e eu falava para ela, se você fizer xixi no banquinho, você vai limpar. Ela parava. E aí foi muito louco, porque isso virou um comum nosso, sabe? Muito bem dirigido pelo Ariel Jacobowitz, que é um grande diretor. Tinha a produção da Regina de Souza, todas as meninas que estavam em volta da gente. Então, Pedro, eu vou te dizer, eu sou muito feliz de ter participado dessas coisas, de ter a Simara Sukarno que me deu o Cílio. Acabou de entrar. Ela que me deu o Cílio. Maravilhosa! Ainda são 156 perucas? 156 são. Tá lá guardadinho. Aliás, quem quiser me dar, não tem problema nenhum. Pode mandar. Você sabe que os seus quadros com a Galisteu eram uma alegria para mim nas tardes. Eu lembro que eu me sentia vendo talvez um pouco de teatro televisionado ali, porque era muito, muito gostoso. E é a primeira memória que eu tenho de te assistir. E lembro da minha alegria quando você foi para a Hebe, fazer a Hebe. E eu posso dizer tranquilamente que eu acho que a Neide Boa Sorte é a minha personagem preferida de comédia na televisão. Assim, é a comédia que eu gosto de assistir, é o jeito que eu gosto de ver sendo feito. E eu não podia perder. Eu lembro da alegria de ver a Neide Boa Sorte lotar o Teatro Pedro II de Ribeirão Preto com I Love Neide. É muito marcante, é uma figura muito marcante. E, para mim, tranquilamente, é um dos melhores personagens de humor da televisão brasileira. E, para mim, tem que voltar para o ar já, em horário nobre. Eu acho que os apresentadores de TV que ainda não se tocaram e não levaram a Neide Boa Sorte para junto deles, estão perdendo, muito. Então, eu agora quero fazer a minissérie da Hebe. Quero fazer da Neide. Quero fazer I Love Neide. É um sitcom, né? É uma história que ela perde tudo num bingo chinês e tem que fugir da máfia chinesa e vai parar na casa de sobrinhos no interior, numa cidade fictícia. Então, assim, eu acho que tudo tem um tempo, sabe, Pedro? Tudo tem uma história, tudo tem um caminho, tudo tem um porquê, tudo tem um merecimento também, sabe assim? Tudo tem uma... Eu fui muito feliz porque quando essa história toda da pandemia aconteceu, eu estava passando por um momento bem difícil, que aliás o Bruno me ajudou muito. A gente está cortando árvore, tá? Desculpa, eu não sabia que isso ia acontecer. Mas enfim. Imagina. E eu comecei a fazer a Neide de brincadeira. E eu me reinventei, eu me alimentei. E a Neide viralizou mais do que já era, sabe assim? E aí eu fico falando assim, caramba, você tem a oportunidade de fazer uma comédia bacana, de classe, e você tem a oportunidade de fazer uma coisa ruim. Faz uma coisa boa. Porque a comédia brasileira, os atores, a comédia, as pessoas amam. Nós temos comediantes maravilhosos, né? Diogo Vilela. Meu Deus do céu, tem tanta gente incrível, tanta gente que descobre
a veia da comédia, né? O Rafael Gama, que fez comigo Uma Lágrima para o Fredo, a gente foi indicado a 3 categorias do Prêmio do Humor. Menino, um ator completo. Ele em Amigas Peronomútil, ele fazendo Esperando Godot com Clóvis, Cláudio, Elias. Que voz, que dupla vocês dois. Foi incrível. E a gente gastou R$348 na peça. Ganhamos o primeiro lugar no Festival de Mariporã, 4 pau, e fomos indicados a 3 categorias do Prêmio do Humor. Então, assim, as pessoas falam, você tem que ir para televisão, você tem que fazer novela. Quero, mas, cara, eu só olho para a minha vida, Pedro, eu só agradeço. O que eu tenho de texto pela frente, o que eu tenho de projetos, e na verdade, são coisas que eu vou fazer. Não é projeto que arquiteto, sabe? É projeto de fazer. Puta, eu tô felicíssimo, assim, de ser quem eu sou, de estar onde eu tô, do jeito que eu tô, sabe? Eu tô muito... E vem muita história bacana aí. Eu acho que eu vou fazer uma live da Neide agora. Vai ser bem bacana. Eu acho que vai dar muito resultado. Sei lá, gente. Tem tanta coisa positiva. Eu tô tão feliz, assim, eu tô tão animado, sabe? Para fazer coisas que você não tem ideia. A gente percebe. Você é um ator que fez o reverso de muitos outros, né? Você começou no tablado, no Rio, e veio para São Paulo. Exatamente. Vim para eu fui primeiro, fiquei no Rio. Eu vim para São Paulo quando com 40 anos eu resolvi fazer um monólogo para mudar a minha história. Porque como eu dançava, e eu fiz muito musical, as pessoas me viam muito como bailarino. Eu falei, não, eu quero fazer uma coisa legal, e fiz um monólogo dirigido pelo Marcelo Sabac, Na Medida do Possível. Eu estreiei, críticas maravilhosas. Na primeira semana, mataram um cara, começou essa onda de assalto do Rio de Janeiro, na porta da casa da Gabi. E aí eu tinha 7 pessoas de público. As pessoas ficavam com medo de ir. Uma menina do Teatro Folha foi para o Rio, viu a peça e me convidou para fazer as quartas e quintas. E eu vim para São Paulo com a cara e com a coragem. E nunca mais voltou para o Rio? Na penúltima semana, a Adril foi me ver, a Galisteu, já era minha amiga, foi me ver. Vai no meu programa, eu fui, o Ibope foi lá para cima, o teatro esgotou de uma maneira. Eu fiquei 2 anos em cartaz com casa lotada no Teatro Folha. Fiz quarta e quinta, fiz sábado meia-noite, fiz terça-feira, fiz segunda-feira, fiz carnaval, teatro lotado. Isso não é o Edu, sabe? É o meu trabalho. É o trabalho de autor, de diretor, de ator, de produção, de divulgação. O ego passa longe de mim, sabe, Pedro? Porque eu já vi por ego as pessoas pisarem muito na bola. Pode vir, imagina. Eu também. Já vi o ego engolir muita gente. O Bruno antecipou aqui uma pergunta que eu ia fazer para você contar a história da Chorus Line, né? E que você... Aí acho que eu quero que você conte um pouquinho também da sua parceria com a Cláudia, porque você é um dos precursores do teatro musical, né? Eu fiz bastante musical. Na verdade, o Chorus Line eu estava fazendo uma novela. Voltei para você, do Benedito Barbosa. E eu fui o único ator convidado para fazer Chorus Line. Eu não fiz nenhum teste. Alguém me indicou pro Cláudio, pro Walter Clark. E aí, quando eu entrei, os meus amigos hoje, que na época não eram, ficaram com raiva de mim. E quem falava comigo só era a Cláudia Raia. Ela me ensinou todas as coreografias. E aí o que aconteceu? A gente ficou grudado. E aí eu fui fazer. Então eu era dispensado para gravar. Eu era dispensado para passear, para gravar novela, para voltar, de ensaio. E aí o que aconteceu foi que a vida... Tem um vídeo, você viu eu dançando no Chorus Line? Eu sei lá porque esse vídeo foi gravado. E aí começou. Chico Anísio, Daniel Filho me viu, me convidou para ir fazer uma história. A vida foi levando.
a vida foi levando, Pedro. Conta isso. Eu acho que na arte não dá para você programar, dá para você trabalhar. E eu tenho feito pelo teatro, pelo palco, pelo público, gigantesco, porque as pessoas pagam para ver. É um dinheirinho suado. Seja R$1 ou 10 mil reais. E elas merecem o que tiver de melhor. Conta a história do ônibus com a Alexandra Richter, por favor, que você foi querer. Alexandra. Vocês faziam Chico Anísio nessa época, não faziam? Hã? Foi na época que vocês trabalhavam com o Chico? Não, isso foi agora, tem 2 anos. Ah, é recente. A Alexandra, quando a gente trabalhava, eu dirigi ela numa peça. Aí a Alexandra deitava no chão assim, ó. E dormia. E eu falava, Alexandra, oi, vamos. Eu falei, vamos, você tá dormindo. E tô eu andando na rua com um amigo meu que é figurinista, Cláudio Carpenter, encontro a Alexandra comprando frutas, de óculos, um coque, que eu digo cacho de banana, né? Porque não é uma banana, é um coque imenso. Oi, tudo bem? Ai, olha aquele senhor. A gente viu um senhor que eu acho que deve ter escapado de casa, bem vestido, mas você percebia que ele tinha um grau de Alzheimer grande. E aí ele atravessou a Visconde de Pirajá e começou a querer atravessar por dentro de um ônibus. Ele queria que ele batia, queria entrar no ônibus. E Alexandre falava, meu Deus, olha esse senhor. Ai, Eduardo, vamos lá. Falei, vamos, vem. Para, trânsito, para. Peguei o cara, o motorista, tira esse cara daqui. Todo mundo gritando, o que está acontecendo? O que é isso, o que é aquilo? E eu, não, vem para cá, espera um momentinho, gente, vamos embora. Quando eu olho para trás, eu quase fui atropelado, eu quase apanhei, eu quase fiz tudo. A Sandra estava de costas comprando fruta. Vamos, não foi, e eu fiquei. Quase fui atropelado, quase fui passado para trás. Sabe essas coisas? Assim, só com o Alexandre acontece isso. Meu Deus do céu, não é possível. Ave Maria, essas fraudes que tem, a Vivo tá demais. Não, é mais gente te chamando para trabalho. Não, é a Vivo. E é impressionante, porque a Alexandra foi tão engraçado, o Pedro que ela falou assim, vamos lá. Eu falei, claro. E fui parando 4 pistas da Visconde de Pirajá, na Praça Nossa Senhora da Paz. Para. Senhor, por favor, tira esse homem. Vem. Peraí. Vai por aqui, senhor. Eu viro, Pedro. Ela tá assim. Eu quero essas 2. Eu falei, não, eu queria te agradecer, porque eu quase fui uma surra, eu quase fui atropelado pela sua bondade de querer... Ai, olha só. Eu queria falar de um espetáculo. Ai, meu Deus, que maravilha. Aí, ó, Oi? a Cláudia Raia desmaiou em cena, no Chorus Line. A Cláudia, eu ficava numa posição assim, e a Cláudia ficava numa posição assim. Um dia, ela falou assim para mim, na fila do Chorus Line, ela falou assim, Eduardo, eu tô passando mal. Eu falei, pelo amor de Deus, não vai dar... Eu tô passando mal. Colocou a mão em mim, aqui, e fez assim, ó. Ela deitou. Era uma hora que o coro tinha que ir para trás e a gente dançava uma coreografia. Eu saí lateral arrastando 1,90 m de mulher, larguei ela, eu falei, você tá bem? Ela falou, tô. E eu voltei para dançar. E a substituta dela entrou, porque ela quebrou o joelho. E eu tomei uma bronca do Walter Clark que você não tem ideia. Que absurdo! Você e Cláudia Raia ficaram abraçados em cena. Eu falei, não, Walter. A Cláudia estava desmaiada em cima de mim. Pelo amor de Deus. Com o joelho quebrado. Na coxinha quebrou o joelho, coitada. Ficou uma semana sem fazer a peça.
Meu Deus! A Simara, a Simara, rainha dos cílios de imã, ela tá falando, e ela fazendo Alice no País das Maravilhas? Acho que é a Alexandra. Eu acho que é a Alexandra, eu não sei. Foi a Alexandra, Simara, ou sou eu? Porque eu fiz a Alice também. É alguma história que ela tá tentando relembrar e ela riu. Ela riu. Daqui a pouco ela Bom, fala. A Simara é um vamos. destaque da escola de samba que você não tem noção as fantasias que essa louca aborda. Você não tem noção. Você não tem noção. Você fazendo Quem Tem Medo de Itália Fausta, que é um Ah, espetáculo importante para a história do teatro, principalmente para a comédia, pro sitcom, de certa forma, porque assim, foi, o Miguel Magno ele foi muito ovacionado, né, naquele. E eu acho que também foi um jeito de você homenagear o Miguel, né? então, na verdade, essa história é o seguinte. O Miguel e o Ricardo foram para o Rio de Janeiro e eu comecei a frequentar o Itália Fausto. E ficamos amigos. Quando o Ricardo morreu, o Miguel deu um tempo de apresentar e falou, só você pode fazer. E aí começamos a ensaiar. Eu quase caí no chão de felicidade. Aí o Miguel falou, Edu, eu só vou fazer a professora. Eu vou te passar todos os meus personagens. E Miguel me ensinou muito do que eu sei hoje em dia, ou a maioria das coisas que eu sei de personagem feminino, foi por causa dele. E aí eu comecei a fazer os papéis do Miguel, Luiz Carlos Torinho fazia o ponto, e eu e Miguel fazíamos a aula. Aí o Miguel, infelizmente, faleceu, e aí eu chamei o Marcos Oliveira para fazer comigo o Quem Tem Medo de Itália Fausta. E aqui em São Paulo foi com um ator maravilhoso, que é o Ailton Guedes, que fez comigo no Teatro Itália. Que é um ícone do besterol e do teatro inteligentol, que eu chamo, porque é muito legal. É muito. Muito, na verdade, o besterol no Brasil, a gente começa a ouvir falar a partir do que tem medo de Itália Fausta, né? Itália Fausta, que também foi outra coisa muito parecida com a surpresa da Neide, porque o Itália Fausta, o Miguel e o Ricardo tinham uma companhia de teatro e eles estavam fazendo Alice atrás do espelho e estavam com uma dívida monumental. Eles faziam, o que eles faziam no Itália Fausta em aniversário. O Ricardo, muito inteligente, falava, senhoras e senhores, boa noite, do nosso repertório, Mary Primeira, a Rainha Louca. Entra. E o Miguel estava com uma empadinha na mão, estava com uma Coca-Cola, e entrava, o Ricardo improvisava o texto e o Miguel interpretava. E aí eles resolveram fazer uma apresentação disso para poder pagar as dívidas da peça. E aconteceu que Itália Fausta estourou e eles mudaram a dramaturgia do teatro. Você acredita nisso? Acredito, eu Olha acredito. que história, Pedro. Olha que genialidade desses dois. Você tem. Já deu para. Você sabe exatamente quantos espetáculos você tem na sua trajetória? A última vez que eu contei, Amado, foram 42. Eu sei Desses decorar 42, quantos você tem assim, ó, pronto para montar? 27. Que maravilha. Daqui a pouco, Eduardo, dá para você fazer um espetáculo por dia durante um mês. Se eu chegar a 30, né? Se eu tiver 30. Sim. O maior festival de teatro da história do Brasil. 30 dias com o Eduardo Martini. Um por dia. Pior que dá mesmo, sabia? Acho que eu vou fazer. No meu aniversário de 60 anos, eu vou fazer um mês só de espetáculo que eu... Imagina, olha que delícia, Bruno Cavalcante. Olha lá, já chama o Bruno aí para ajudar nessa produção. Não, Bruno, só do Bruno terão 4. Só do Bruno. E me diz uma coisa, como que foi? A gente falou das comédias, mas não. Olha lá, o Bruno é a favor. Mas não foi só de comédias que você fez o teatro, né? Não,
Seu teatro tem um pouco de tudo, né? Por exemplo, Depois daquela noite, Angel. Tem, na verdade, o primeiro drama que eu fiz foi Ninguém Se Lembra Mais de Frederic Chopin, com a Célia Biara e a Rosita Tomás Lopes, e o Luiz Carlos Arutin. 1985, no Teatro Luiz Carlos Arutin de Barretos, aqui perto de Ribeirão Preto. E a Célia voltou com você aí no Angel, né? Então, aí depois eu fiz Dark Room, que foi maravilhoso, foi onde eu conheci o Bruno. Aí eu fiz... O Filho da Mãe, na verdade, tinha uma parte dramática muito bacana no final. O Angel, o Depois daquela Noite, que foi um espetáculo fazer o Depois daquela Noite. E texto foi, assim, maravilhoso. E aí nós começamos Aí depois Chorávamos Terra ontem à noite, que foi maravilhoso. E aí o Bruno, o Na Medida do Possível, também foi um drama. E aí eu comecei a fazer coisas até agora, acabei de postar uma cena minha com a Não Vale Tudo, que é uma cena de briga que ela quebra o bar inteiro e eu tenho uma briga com ela, isso lá quando é que foi, não tenho a menor ideia. Então, assim, eu tenho aí uns 8 dramas que me presentearam com muita coisa bacana. A Regi Sol, tá vendo? Regina Souza, 19. Sim. Ela foi a pessoa que disse sim para a Neide. Ela era produtora da Hebe. A Regina foi a grande produtora da Hebe, né? A única, praticamente, né? Assim, que pegou a história na mão. E ela, na verdade, eu falei, posso fazer uma brincadeira com ela? Ela falou, pode. E ela deixou fazer a Neide. Não, e depois também o Cláudio cedeu para você muitas das coisas da Hebe, né? Só. O vestido que eu fiz, que ela foi receber o prêmio no Faustão. No último espetáculo da Neide, na última temporada, eu usava esse vestido no final. Mas ele falou, não tem uma história que ele falou, pode pegar sapato e tudo mais? Você falou, não, o vestido tá bom, porque o sapato não serve. De calça 42, a Hebe 37 não ia rolar, né? Olha, e tem uma pergunta, primeiro eu queria saber dos muitos novos projetos que o público pode esperar. Vamos reforçar a live da Neide. Se vai ter espetáculo online, transmitido do teatro, de casa, conta aí. Eu quero fazer com uma qualidade, de alta qualidade. Então eu tenho a Neide, Papo com o Diabo, Uma Lágrima para Alfredo e talvez um espetáculo novo da Neide. Eu tenho o Clodovil, que vai ser presencial, o Amor, Paixão, com certeza. E eu queria voltar com o Angel e com o Depois daquela Noite. Olha, eu acho que Amor, Paixão, você já pode fazer uma trilogia. Pede pro Bruno escrever Tesão, aí você faz Amor, Paixão e Tesão. Não, é Ciúmes. Ciúme? Mas se eu fosse o Bruno, eu escrevia um sobre tesão, hein? Olha, imagina Amor, Paixão, Tesão e Ciúmes. Já fecha os 30 dias para fazer o mês Eduardo Martini de teatro. Já fecham, boa. A gente faz em novembro, de 1º de novembro a 1º de dezembro, só peça minha. Tem uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui e eu queria muito fazer para você. Você falou do teatro infantil, eu sei que você já teve muitos projetos que levou teatro para as pessoas pela primeira vez, mas ainda assim nós temos muita gente que nunca foi ao teatro nesse país. Se um homem ou uma mulher que nunca foi ao teatro perguntasse para você, Eduardo Martini, por que eu devo ir ao teatro? O que você responderia? O teatro é vida.
É literalmente vida. Eu tenho uma coisa que eu vou te contar, que não sou eu, Eduardo, tá? É o meu trabalho. E, na verdade, não é o meu trabalho, é o nosso trabalho, como eu falei para você, de todas as pessoas que são importantes no teatro. Eu estou aqui no Teatro União Cultural. Eu estava fazendo no Teatro União Cultural Até que o Casamento Nos Separe, com a Suzy Rê. E aí eu fui no Ronivon e lancei a peça lá. Quando eu cheguei em casa, um cara escreveu para mim falando assim: Edu, parabéns pela sua entrevista no Ronivon. Eu não vou poder ir porque eu estou desempregado. Eu falei: não, você é meu convidado, você vai sim. Eu vou deixar 2 ingressos para você e para sua mulher. Ok. Esqueci. 1 mês e meio, 2 depois, a teatro lotado, a minha produtora fala assim: Eduardo, tem um tal de Roberto que quer falar com você. Roberto é um cara muito bonito, tá com uma mulher. Tá. Ok. Mandei entrar, tava no camarim, não sabia quem era, falei: vai, né? Aí ele entrou, realmente é um cara muito bonito, e a mulher dele, sofrida, tá? Ele falou: olha, eu queria te agradecer, porque eu sou o Roberto do Ronivon, lembra? Eu falei: nossa, pô, claro que sim. Ele falou: então, eu vim assistir o seu espetáculo, a gente se divertiu tanto, 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 eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu estava desempregado, na segunda-feira me chamaram para um trabalho. Eu e a minha mulher, nós íamos nos separar. E era uma mensagem tão bonita que a gente resolveu, eu vou me emocionar, a gente resolveu se dar uma chance. Eu falei: que legal. E ela falou assim: e ela teve um aumento de plaqueta porque ela está num tratamento contra o câncer. E depois que ela saiu, as plaquetas dela aumentaram. De tanto que a gente se divertiu. E eu queria te agradecer. O que você fala depois disso? Muito obrigado. Teatro é vida, né? Não tem o que fazer. Quer dizer, eu nunca mais vi esse cara, mas assim, você perceber que o trabalho de uma equipe, que o trabalho de uma pessoa, né, que é importante, o teatro faz isso, é um depoimento que eu não sei onde é que está esse cara, eu não sei o que aconteceu com ela, mas aquele momento, naquilo ali, eu, Suzy, a minha equipe, operador de som, operador de luz, a Cris Nicolotti com texto, Adriana Ritomi no figurino, todos nós juntos, apesar de ser uma peça só de 2 pessoas, movimentamos a vida dessa história, a vida dessas pessoas. Então, quando você fala por que eu devo ir no teatro, porque o teatro é vida. Você vê atores famosíssimos, pessoas incríveis. A gente lê um texto do Bruno Amor, que foi a última coisa nova que eu fiz. A gente fez uma leitura, sim, né? Assim, na nossa leitura, o que aconteceu? Fica texto. Então, não interessa se a pessoa vai a primeira vez ou se a pessoa é profissional de teatro. O teatro faz isso com o ser humano. Você entendeu? Então, assim, por que a pessoa ir no teatro? Por que a gente deve investir em teatro? Porque o teatro é vida. O teatro leva a vida. Você entra numa hipnose com uma coisa de qualidade que você fala... Você abre a cabeça, você abre o coração, você abre a saúde, você abre a história. Entendeu? Você tem uma vida nova. Você tem uma história nova. E nada tem a ver com ego. Nada tem a ver com ego. Nada. Eu tenho um casal que foi ver o Papo com o Diabo aqui no Teatro União Cultural, antes da pandemia, comprou ingresso e não pôde ver. Até hoje eles têm um ingresso. Eu falei: Edu, a gente não quer o dinheiro de volta. Eu quero saber quando é que a peça vai voltar em cartaz, que eu quero ver. Eles eram de Santos.
Que maravilha. Sou eu, entende, Pedro? É o Não seu trabalho. é trabalho. É um trabalho que qualquer patrocínio de uma pessoa que possa... Você muda a história de uma